Filmes de apocalipse, o que tu pensa? Madrugada dos Mortos, Planeta dos Macacos, e detona a gente que não existe um único conceito, temos vários, desde invasões de máquinas super avançadas, zumbis, ou até mesmo alienígenas. E não é algo que começou tipo agora, sabe? The End of the World, de 1916, foi o primeiro filme lançado com esse tema de apocalipse geral, buscando ameaçar toda a civilização e não somente locais específicos. Filme francês mudo que gira em torno de um cometa que se aproxima da Terra, ameaçando a extinção da humanidade. O conceito que, claro, foi se evoluindo. Tivemos vários que abordavam esse gênero, mas o boom mesmo, se a gente analisar através da quantidade de filmes conhecidos lançados para o mercado em si, foi entre os anos 60 a 70. Tivemos Planeta dos Macacos em 68, Mad Max em 79 e com certeza os mais importantes, A Noite dos Mortos-Vivos em 68 e Dawn of the Dead em 78. Eu digo os mais importantes porque esse conceito de apocalipse envolvendo zumbis ficou super enraizado nas nossas cabeças. Então quando a gente pensa em apocalipse, automaticamente zumbi é a primeira catástrofe que vem na nossa mente. Dos anos 80 a 90, a gente teve continuações de filmes que já foram apresentados, como também filmes com novas ideias, como O Exterminador do Futuro, Armageddon em 98 e The Matrix. De 2000 pra cá, a gente continuou tendo esses filmes de apocalipse, porém a maioria foram daqueles que você vê e fala, pô, legal, e não os que mudam uma geração. Tirando Extermínio e Madrugada dos Mortos, são exceções. Claro, isso até 2018. Eu sou o Rafa e hoje vamos falar sobre como Um Lugar Silencioso se tornou um dos principais filmes de terror do século XXI, apresentando ao mercado uma nova proposta de apocalipse que vai fazer todos cagarem nas calças. Então, aproveitando, já curte e compartilha o vídeo. Costumo sempre postar os cortes dos vídeos também no meu perfil do TikTok, já segue lá. E o meu Instagram está aí embaixo. Sem enrolação, apaga a luz, coloca a sua fralda e simbora! Um Lugar Silencioso foi lançado em 2018, dirigido pelo John Krasinski, que também atua na obra. Suas produções realmente iniciaram em 2013, quando os roteiristas Scott Beck e Brian Woods começaram desenvolvendo os roteiros. O projeto chegou nas mãos do Krasinski, que iria somente atuar no filme, mas foi convencido a dirigir também. E aí a gente tem um ponto, porque o Krasinski nunca dirigiu um filme. Mesmo sem isso, e também sem ter nenhuma experiência na área do horror, várias pessoas acreditaram no seu potencial. Ele reescreveu o roteiro e deu início a um dos melhores projetos de apocalipse no século. O filme se inicia no dia 89 após o apocalipse. Que tipo de apocalipse? Zumbis? É o que a gente vai ver. Somos apresentados a uma família que está pegando alguns suplementos em uma loja de conveniência. Conhecemos o Lee, Evelyn, Regan, Marcus e Bob. Eu acho que eu falei o nome dele certo. Filho de uma meretriz desviada! E é com esse simples começo que a gente repara como funcionará esse universo. Primeiro, som. Notamos que a família se comunica através dos sinais, andam nas pontas dos pés, pegam as mercadorias de uma maneira diferente e através disso a gente já se liga que a emissão de som pode ser um risco. E já aproveitando o gancho, as crianças desse filme possuem uns 505 parafusos a menos. Todas são muito burras. A criança mais nova quer levar o foguete. O pai viu e quase teve um treco só de pensar dele derrubando esse negócio. A irmã mais velha vê que o pai não deixou, pega escondido o brinquedo e dá pra criança, tipo, só tirando as pilhas. Na volta pra casa, a gente só escuta o... Simplesmente é um moleque com um brinquedo. Meu Deus, cara. A mãe começa a chorar, o pai sai numa correria da porra, até que... E essa cena é foda, tá? Com um simples foguete, a gente consegue visualizar os motivos de todas as preocupações. Do porquê eles andam em cima de areia, do porquê eles se comunicam através dos sinais, que realmente o barulho é o inimigo. E o legal, e isso é um ponto positivo pro Krasinski, é que o filme brincará bastante em estar na visão da filha, que é surda. Então em certos momentos de tensão, onde tá tendo barulho tremendo na tela, a gente não vai escutar, dando ênfase na cena e no problema dela. Então quando a criança ela liga o foguete, por mais que seja 10 minutos de filme ainda, também ficamos desesperados. A trilha sonora aumenta, do nada a gente troca pra visão da garota e não escutamos nada, e simplesmente assim o filme começa. Dia 472. Vemos a fazenda onde a família está morando, a mãe grávida e sim, no meio do apocalipse, onde não podem fazer barulho, eles estão fazendo boneco, loucura. E a gente vai acompanhar a rotina, reforçando que as crianças são merdeiras. Então, numa noite qualquer, simplesmente quase são invadidos pelas criaturas porque o mais novo derrubou um...
Dia seguinte, o pai decide caçar e que o menino também deveria ir junto com ele, coisa que ele não queria, enquanto elas ficam na fazenda. Vemos que a merdeira mais velha está pistola, ela ainda se sente culpada indiretamente pela morte do irmão mais novo, e acham que os pais não amam mais ela por conta disso. E sim, isso é sério. Com o pai e o filho, vemos detalhes que serão importantes pro enredo do filme. Os monstros não escutam direito com o barulho de água caindo ao redor, como o do rio, por exemplo, então eles conseguem conversar tranquilamente com esse som. E esse momento é um dos mais legais que tem. Vemos tanto na parte da mãe, como também na parte do pai, que eles ainda sentem a perda do filho mais novo, e que ficam receosos com o que pode acontecer com os outros, dando mais camada pros personagens. Como não é só de mamata que o filme vive, então... Enquanto ela desce a escada... E quando ela vai subir... Pronto, o circo tá feito. Ela tentando se esconder do bicho, sentindo uma dor da parto, não podendo gritar. Nossa, que cena angustiante, sério. Quando o Lee chega na fazenda... muita dor, ela ainda consegue ligar o despertador e sair vazado do lugar. Ele manda o filho ligar os fogos enquanto ele vai lá tentar salvar ela. A mãe sobe pro segundo andar, senta na banheira e só espera algo acontecer. O som vai aumentando. O moleque demora pra acender os fogos. Ela quase parindo. Quando de repente... a filha que estava na pariu vê os fogos e sai correndo. E quando a gente menos espera... Um Lugar Silencioso é um daqueles filmes que promete nada e entrega tudo. Ninguém imaginava que o John Krasinski, um ator que passou anos e anos trabalhando com The Office, conseguiria entregar uma das melhores experiências com horror na atualidade. 2000 pra cá, tivemos milhares de filmes com tema de apocalipse lançados. Mas, se você reparar direito, sempre faltava aquele filme com algo a mais, sabe? Tivesse o seu brilho individual. Eu Sou a Lenda, Cloverfield, 2012, World War Z, todos uns bons filmes. Uns mais legais que os outros, porém sem aquele brilho. Um Lugar Silencioso chega pra te contar uma história redondinha. Uma família que está convivendo em um tipo de apocalipse jamais imaginado, com monstros ao redor que não podem enxergar, mas tem uma puta audição. Então, temos algo novo no mercado. Não são zumbis, não são vampiros, são monstros que não sabemos de onde vieram. Se foram do mar, do céu, do inferno. Não acompanhamos como começou. Então são ótimas perguntas, mas que seriam respondidas numa sequência, deixando ainda mais angustiante essa vontade de descobrir esse universo. O filme possui referências, e isso é legal, pois algumas não são referências que foram abordadas nos filmes, e sim nos games. Hoje temos a série do The Last of Us, mas em 2018 não tínhamos nenhuma referência tão clara esteticamente de um mundo apocalíptico abandonado nesse estilo, coisa que esse filme consegue aproveitar. Mas não é só de games que ele vive, a gente também tem referências de filmes. Alguns takes são semelhantes com outros filmes de horror, Alien, O Oitavo Passageiro, e principalmente Sinais. Esses contextos agregam demais, são ótimas experiências. A trilha sonora é ótima, acertam demais em momentos que utilizam esse som a mais, junto também com o som do ambiente. Os atores também são os diferenciais do filme. O que o John Krasinski e a Emily Blunt, principalmente ela, atuam nesse filme é brincadeira de bom. Em momentos tranquilos, assumem a responsabilidade e entregam algo foda. E em momentos tensos, temos cenas super marcantes. E gente, é um filme com pouquíssimas falas, utilizando bastante o contexto dos sinais. E eles conseguem entregar algo foda, vocês têm noção disso? As crianças também não atrapalham, entregam bastante. Claro que os personagens em si deles eu não curto, mas ok. Sem perder tempo, vamos ao que interessa. Lee consegue achá-los e salvá-los. Aqui a gente tem um diálogo mais importante para o desenvolvimento dos dois personagens. A mãe, ao ser salva, ela faz relação do filho recém-nascido com o falecido, e com essa relação ela faz uma ligação com os mais velhos que estavam na parte de fora da fazenda, podendo já terem ido de Vasco. E através dessas pequenas ligações, vemos que os dois personagens não superaram o luto. Quem somos nós? Se não podemos protegê-los, quem somos nós? Você tem que proteger eles. A mais velha acha o irmão mais novo. Ela simplesmente acha que o pai vai abandoná-los lá. Meu, sério, eu não
não consigo falar. Nesse momento, tanto a mãe como os garotos são atacados pelos monstros. O lugar onde ela tava começa a se inundar. Em uma puta cena tensa, ela consegue salvar o bebê e ficar atrás de uma corrente de água, enquanto os garotos que quase são mortos, se afogando nos milhos, mas com o ataque dos monstros, conseguem também escapar. Eu acho essa cena meio besta, tá? Aqui a gente consegue ter uma noção maior da estética dos bichos. E lembrando, tá, gente? É um filme com um orçamento baixíssimo. Então esses momentos que são utilizados no CGI não são legais. Mas a gente consegue entender a interferência que é causada pelo aparelho da Regan, que atrapalha na audição dos monstros, podendo ser aí uma solução. Consegue encontrar o pai. Temos uma cena que é boa e ruim ao mesmo tempo, pois para proteger os filhos que estavam sendo atacados, o Lee... Ela é boa, pois o Krasinski consegue demonstrar esse afeto onde eles estavam tendo esses pequenos conflitos com tudo que ocorreu. E ruim porque não tem impacto, sabe? Tipo, é uma morte que dava pra ser evitado. Se ele ataca qualquer coisa ao lado, faz um barulho longe, tacando uma garrafa ou algo assim, ele consegue escapar, cara. E ainda de quebra salva os filhos. Eles planejam várias coisas. Aí no negócio que pode ser evitado, acontece isso. Tipo, qual o sentido? Os filhos conseguem chegar até a mãe e temos a cena final. Regan finalmente entende qual é o ponto fraco, coloca o aparelho no som vemos mais monstros chegando ao local. A Evelyn, como uma mulher fodástica, pega a 12 e... ele perde um pouco de impacto com a péssima morte do Lee, mas recompensa no final com uma cena tensa, bem trabalhada, envolvendo os personagens restantes. E claro, respondendo uma das perguntas mais importantes para a história: como os monstros podem morrer? Um Lugar Silencioso é um filmão. Ele não é um clássico do horror, mas é um filme muito legal. Um dos melhores olhando essa nova geração e abordando o contexto do apocalipse. Com elementos marcantes, ótimas atuações e uma boa trilha sonora. Com um orçamento de aproximadamente 17 a 21 milhões de dólares, o filme gerou uma fucking receita de 340 milhões de dólares. Com ótimas notas também no Rotten Tomatoes. John Krasinski dirige esse filme de uma forma foda. É possível notar que ele é um novato, mas o que foi apresentado aqui, muitos filmes não conseguem abordar. Tanto que ele ainda melhora no segundo. Apresenta uma história bem amarrada, com vários ganchos para desenvolver uma sequência, sem deixar um buraco gigante nesse. E falando em sequência, teremos Um Lugar Silencioso dia 1, que será uma sequência indireta do universo, abordando outros personagens. Será que ele vai ser um filme tão foda quanto foi o primeiro? É o que a gente vai ver. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem, vocês acham esse filme tão foda assim também? Ou é só mais um filme de terror? Sei que eu posso ter viajado muito, mas a gente não pode negar. Um Lugar Silencioso é um baita de um filme.